Oi, meu nome é Vanessa e esse é mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Cemitério do King, relacionando com um folclore americano, né, norte-americano, que tem nesse livro e eu demorei pra sacar que tinha. Eu já tinha visto o filme, mas o livro ele tava na minha estante já faz um tempo e eu peguei ele pra ler no final do ano passado, no final de 2021, e terminei ele agora no final de janeiro de 2022. Então, pra você ver como eu demorei. Por que eu demorei? Porque ele é um livro pesado. A história é sobre, rapidamente, tá? Não vou falar muito da história do livro. É o Louis Creed, que é um médico casado com a Rachel, e tem dois filhos. Uma menina de uns 5 anos e um menininho de 1 ano e meio, que ao longo da história ele faz 2. Ele se muda, né, pra essa cidade, pra essa casa imensa, que em frente passa, é uma estrada de caminhão, então é uma estrada muito perigosa. Atrás da casa dele tem um cemitério de bichos que as crianças da cidade vão enterrar os animais lá. E a esposa dele tem problema com morte. Então um dia o gatinho da filha dele morre e o vizinho da frente leva ele depois do cemitério dos bichos para poder enterrar o gato, que o gato volta. Realmente, o gato morreu e o gato voltou. Plot estranho, meio maléfico, assim, matando animaizinhos e tal, mas beleza, é gato, né? Aí, um fatídico dia, lembrando que esse vídeo tem spoiler, hein? Um fatídico dia, um caminhão bleu na criança. Só que o lugar, aí entra o folclore da parada. O Wendigo, que é uma criatura, né, do folclore norte-americano, ela vem dos indígenas, de alguns indígenas lá dos Estados Unidos e do Canadá também, tem essa lenda bem forte. Mas o que é o Wendigo? O Wendigo é como se fosse um corpo seco, só que não é o corpo seco, tá? Mas lembra, é um ser que ele tá sempre faminto, ele tá sempre, então a pele dele é grudada nos ossos, ele é muito, muito grande, ele tem garras nas mãos e ele procura pessoas ruins ou que cometeram canibalismo, ele tem relação com canibalismo. É pelo medo de que essas comunidades que tinham o Wendigo como um ser para eles, tinham medo do canibalismo, então ele é relacionado ao canibalismo. Beleza, então a criancinha morre e o Wendigo, ele tem um poder tão grande naquela cidade que ele vai não controlando, mas ele vai fazendo formas para as merdas acontecerem. Então, o motorista que atropelou a criancinha, quando ele passa ali na frente da casa dos Creed, ele acelera sem saber por quê. O cara ele não andava correndo, ele não tinha infração de trânsito, nada disso. Mas algo faz ele acelerar nesse momento. Então ele pega a criancinha. Então vai ter todo o enterro e tal. E um dia depois do enterro, 2 dias depois do enterro, o Creed, ele já tá, o Luiz, né, que é o personagem principal da história mesmo, já tá meio muito influenciado por ele já ter ido. Quem já foi no cemitério tende a voltar ou levar pessoas até esse cemitério, porque esse Wendigo já tá influenciando muito essa pessoa. Então ele vai no cemitério onde o filho dele tá enterrado, pega o corpo e vai enterrar lá no cemitério. E no outro dia o garotinho volta. Aí que você vai se ligando que o garotinho, as atitudes do garotinho é totalmente as atitudes do Wendigo do folclore mesmo, sabe? Porque o Stephen King, ele pega alguns personagens folclóricos, por exemplo, ele tem livro de lobisomem, ele tem livro de vampiro, e adequa a forma que ele quer, né? Beleza. Mas o Wendigo, ele faz isso também. Mas as atitudes do garotinho, quando ele volta, é de assassino. Os olhos do Wendigo é amarelo como farol, sabe? Como faróis, no caso, né? 2 faróizinhos. Então o olho do garoto tá sempre amarelo e brilhando. Ele entra na casa dele, pega o bisturi do pai e mata um monte de gente, né? O Louis Creed tem um momento que ele pensa, né? Que ele tá sozinho ali vendo as pessoas mortas. Ele não só matou, fizeram alguma coisa a mais. E a cara do garotinho tá suja de sangue. Logo, o garotinho comeu a mãe, mordeu a mãe, né?
Então você vai vendo essa relação do Wendigo, das atitudes do Wendigo no corpo do garotinho. E isso vai mostrando coisas do folclore. Mas esse cara é tão sensacional que você não vê. O Wendigo, ele não tá ali. Não aparece. Pra não dizer que não aparece, a estrada que ele precisa enfrentar com o corpo de quem ele for colocar lá é uma estrada estranha, pântano, aí ouve barulho, parece gente seguindo. Quando ele tá indo com o filho, sozinho, a Bela das ideias já meio totozinho, ele sente, ele meio que se cruza com o Wendigo, que ele percebe que é um ser muito alto, ele percebe o frio em volta. O Wendigo também tem essa relação com o frio, né? Porque esses indígenas, eles sofriam com o frio, então acabava a comida e poderia ter casos de canibalismo, algo do tipo. Então ele sente o frio, ele meio que fica de frente a frente, mas ele nem aparece. Você que se liga que é o Wendigo. Só que como o médico, o Luiz, ele tá indo cumprir o que o Wendigo quer que ele faça, que é enterrar uma pessoa lá pra ele voltar, né? E o Wendigo controlando, ele deixa o Luiz passar, sabe? Mas é aterrorizante, é aterrorizante. E uma das características também que você vê que o Wendigo tá controlando muito ali toda a situação toda, é que quando existiu um caso de um cara que perdeu o filho na Segunda Guerra Mundial e ele levou o filho lá para enterrar no cemitério. Então o cara volta, aí a população começa a querer confrontar o pai porque sabe que enterrou o filho lá, sabe? Então tem um momento que esse rapaz que voltou, ele começa a contar só as coisas ruins das pessoas da cidade. Então dá pra ver a influência desse Wendigo na cidade no geral. Mas assim, o filme, eu não vi o primeiro, eu só vi o de 2018, se eu não me engano, acho que essa é a data. Quem morre não é o garotinho, é a menina. Só que assim, é muito mais chocante uma criança de 2 anos voltar pra matar as pessoas do que uma menina de 7, 8, né? Mas assim, a loucura, ela toma muito, sabe? Mas essa loucura, quando você termina o livro, você entende que é o Wendigo controlando tudo. É uma tragédia. Sim, o livro, ele conta a história de uma família que chega muito feliz no local e só ladeira abaixo, só merdas acontecem. É uma tragédia bem, tipo assim, shakespeariana mesmo. Só que com folclore, eu acho muito maneira a forma que ele coloca os elementos folclóricos na história, mas o que prevalece é a história, beleza? Cara, leia o Cemitério, vale a pena. É um livro que fala de luto, como você lidar com o seu luto, é um livro que fala sobre... não adianta você fugir do assunto morte, porque ele tá sempre ali, sabe? As pessoas na sua volta, elas vão morrer, infelizmente. Ou felizmente, porque na minha visão, o que faz a vida ser boa é a morte. Então, a Rachel, ela fugia muito desse assunto porque ela sofreu um trauma na infância com a irmã dela. Então, tudo era muito assustador para ela. Então, logicamente, ela passa isso, que ela não quer que os filhos dela tenham contato com a palavra morte, por ser muito... para ela é muito traumatizante. Então, o livro fala de luto, o livro fala de... Cara, as coisas acontecem e aceitar as coisas que aconteceram, sabe? Porque o Luiz, ele quis burlar o sistema natural da vida, que é morrer. O filho dele morreu, beleza, deve ser algo devastador. Mas ele foi querer trazer o filho dele de volta. E tem um momento que ele diz que se ele não enterrasse o filho dele lá, pro filho dele voltar, é como se ele estivesse matando o filho dele a segunda vez. Isso não era isso, sabe? Aconteceu. Beleza que aconteceu por conta do Wendigo, mas... na vida a gente precisa aceitar algumas coisas, né? Mas é isso, leia o livro e depois me fala o que você achou. O filme, assim, né? Dá pra assistir. Eu não vi o primeiro, tô pra assistir o primeiro. Dizem, eu já ouvi falando que o primeiro é bem melhor, é bem mais fiel. Mas o filme não tem nada a ver com o livro, tá? Assim, o Wendigo mesmo, toda essa loucura, esse pesar, não tá no livro, no filme. Mas leia o livro, é um livro bem assim, pesado,
Mas pra quem gosta, é assim, um dos melhores dele, beleza? É isso, gente.